Felipe, um ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro afirma que era obrigado a entregar 80% do salário e parte dos benefícios para Ana Cristina Siqueira Valli, segunda esposa do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevistas aos portais Metrópolis e UOL, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos contou que a ex-mulher de Bolsonaro pedia tudo em dinheiro vivo. Além dos vencimentos, o assessor repassava percentuais do 13º salário, das férias, do vale alimentação e ainda da restituição do imposto de renda. Marcelo Nogueira diz que não era um funcionário fantasma e que prestou serviços no gabinete de Flávio Bolsonaro por mais de 4 anos, entre 2003 e 2007, tendo sido desligado quando Ana Cristina Valli e Jair Bolsonaro se separaram. Nesse mesmo período, a ex-esposa do presidente foi chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, que estava em primeiro mandato, ainda jovenzinho, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Em determinado momento da entrevista, o Marcelo disse: o Carlos ia lá, ainda muito jovem, ficava jogando videogame. Maravilhoso. Eu dei uma gargalhada nesse momento. Esse momento é sensacional do áudio dele. Em junho, para finalizar aqui, Felipe, em junho deste ano, Jair Renan, o filho 04 de Bolsonaro, usou uma rede social para homenagear Marcelo Nogueira. A gente acompanha inclusive a foto aí na live, que agora relata à imprensa possível crime de rachadinha que tem a mãe de Jair Renan no centro do esquema. E saiu agora há pouco a notícia de que o Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, apagou essa postagem feita 2 meses atrás, em que ele enaltecia, junto a Ana Cristina Valli, que chegou embaixo para comentar, esse ex-empregado que agora abriu a boca, abriu o bico, como se diz no jargão popular. Então, a tentativa de afagá-lo para que ele mantivesse o silêncio não funcionou. E aí a família não gosta, a família apaga qualquer ato carinhoso que possa ter tido, principalmente em público, em relação a ele. Então, o que ele descreve, e aliás, parênteses, viva o motoboy que foi lá à CPI, viva o ex-empregado. Quem acompanha o Salve Salve Band News me viu falando meses atrás que, olha, num país em que os órgãos de Estado são instrumentalizados por políticos para garantir a sua impunidade, a gente depende de quem? A gente depende de ex-mulher traída, de secretário, de secretária, de motoboy, de ex-empregado, de caseiro, como já aconteceu com os petistas, entregou. Então, é desse pessoal que testemunha diretamente o ato eventualmente criminoso e que sabe das coisas por dentro, que a gente depende. Porque se depender de Augusto Aras, não sai nada. Se depender de Cássio Nunes Marques, não sai nada. Então, que bom que esse empregado está falando. E o relato dele bate perfeitamente com a análise que o Salve Salve Band News tem feito aqui. Ele fala, como o Fábio falou, que ele ainda trabalhava relativamente. Ele não era o funcionário fantasma, pelo menos não completamente. Então ele dava algum expediente. Mesmo assim, ele entregava, e aí eu sempre corrijo, não é devolver, porque o dinheiro não é do político. O dinheiro é do povo brasileiro, pagador de impostos. O dinheiro está lá nos cofres públicos para gerar serviços eficientes para a sociedade. Mas mesmo assim ele entregava 80%. Chegou a entregar 80%. Eventualmente pode ter entregue menos. Agora, aqueles que não trabalhavam, e ele cita o pessoal de Resende, por exemplo, Resende, aqui próximo do Rio de Janeiro, algumas horas de distância. Obviamente, essas pessoas não iam e vinham todos os dias, e isso foi apontado na investigação, inclusive, do Ministério Público do Rio de Janeiro, alguns casos assim, de funcionários fantasmas que moravam longe. Ele fala, aquele pessoal só recebia uma mixaria, ele usa 2 expressões, mixaria e um cala-boca. Quem acompanha esse programa lembra de eu falando, o pessoal só recebia uma mesadinha ali para entregar o seu nome para o esquema criminoso. E o Marcelo, esse ex-empregado, fala assim, então, ele só recebia uma mixaria, um cala-boca, ou seja, para ficar quietinho, mas para entregar o nome e a conta bancária, que é na conta bancária do funcionário fantasma que cai o dinheiro do povo, que está sendo roubado, essa que é a verdade, porque não há prestação de serviço correspondente, esse dinheiro poderia ficar nos cofres públicos para investimento em segurança, em saúde, no sistema de ensino e em qualquer outra
atividade decorrente de decisões legislativas, inclusive. Então, eles emprestam o nome à conta bancária, o dinheiro cai lá e eles repassam, entregam, cedem para o operador ou diretamente para o parlamentar, titular do gabinete, para que essas pessoas tenham uma renda maior do que a dos seus próprios salários. Ilicitamente, enriquecimento ilícito. Muitas vezes dinheiro usado para pagar as despesas pessoais diretamente dessas pessoas, que é a mesma coisa do que você botar dinheiro no bolso. Você bota o dinheiro no bolso para quê? Para pagar despesa, para comprar alguma coisa. Quando o dinheiro já vai comprar diretamente pelo operador, pela transferência, etc., é isso. Você está tendo despesas a menos. Então, o que ele falou é muito importante, porque vem como um novo elemento dentro, como uma nova peça do quebra-cabeça, como um novo elemento dentro de uma série de investigações e reportagens e relatos testemunhais. Nós temos já funcionários fantasmas confessos nos gabinetes do Carlos Bolsonaro, no gabinete do Flávio Bolsonaro e no gabinete do Jair Bolsonaro quando era deputado federal. Teve o caso da Andréia Siqueira Vale, que inclusive disse que Jair Bolsonaro demitiu o irmão dela porque ele não estava entregando toda a parte que Jair Bolsonaro queria do salário dele. E o Marcelo, ex-empregado, ele dá todo o contexto histórico. Ele fala Ana Cristina Vale, ex-mulher do Jair, não confundir com a Andréia, tá? A Ana Cristina é ex-mulher do Jair. Ela precedeu o Fabrício Queiroz na coleta da grana dos funcionários fantasmas. Não só no gabinete do Flávio, que era o foco de atuação ali do Queiroz, mas também no gabinete do Carlos Bolsonaro, que teve as suas quebras de sigilo determinadas recentemente, foi notícia essa semana, em razão do esquema de desvio de dinheiro público em gabinete, mal chamado de rachadinha, peculato, é crime, coisa de ladrão. Se aconteceu, é coisa de ladrão. E aqui tudo indica que estava acontecendo. E a Ana Cristina Vale, aí saiu agora à tarde, não, saiu mais cedo, né? Eu cheguei a comentar de manhã, a notícia de que ela se separou do Jair Bolsonaro, na verdade o Jair Bolsonaro teria se separado dela depois que ela o traiu. Ela traiu o Jair Bolsonaro. Isso obviamente está gerando um monte de piadas nas redes sociais. Então, ela teve um caso ali com o bombeiro militar, fazia parte da escolta e tal, começaram a ficar. O Marcelo descreve em detalhes sórdidos, tá? Vale a pena ler, vale a pena ouvir os áudios. E aí houve a separação, uma separação muito tumultuada. Se der tempo, depois eu até lembro um caso a respeito dessa separação, porque eu comentei na época, etc. Mas, depois da qual, o próprio Jair Bolsonaro, de acordo com o relato do Marcelo, ex-empregado, passou o controle do esquema de desvio de dinheiro público para o Flávio e o Carlos, que já estavam insatisfeitos com o controle ostensivo ali por parte da Ana Cristina Vale. Então, o quadro é um quadro de ladroagem, é um quadro que contrasta completamente com a imagem que a família Bolsonaro tenta fazer para prevalecer por meio de todos os seus canais de propaganda, e quando se tem poder, se tem muito canal de propaganda, que é a imagem da família patriota, cristã, liberal, conservadora. Onde está na tradição do patriotismo, dos princípios do cristianismo, das virtudes conservadoras, do pensamento liberal, desvio de dinheiro público? Não existe isso. É exatamente o contrário. Mas as pessoas, muitas vezes, principalmente as menos instruídas, às vezes você tem a falta da figura paterna que faz a pessoa ir buscar na arena política, né? Alguém que represente, que seja aquela figura supostamente modelo da masculinidade. Por uma série de motivos, muita gente cai nessa conversa e esquece de analisar os atos, o comportamento, que é isso que interessa. E isso pega muito mal para a família Bolsonaro. E num país decente, esse ex-empregado estaria dando depoimento à polícia e, obviamente, todos da família apontados aí nesses relatos estariam morrendo de medo de ir para a cadeia. Só que isso aqui é o Brasil, né? Ele tem a caneta presidencial, ele aparelhou lá a Polícia Federal, ele indicou o Procurador-Geral da República. Agora, o Carlos Bolsonaro, que é vereador, ele não está super protegido, não.
Então você tem uma preocupação muito grande na família com o que pode acontecer com o Carluxo depois aí das quebras de sigilo também.